Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tava muito tempo para gravar esse vídeo, que tem muito tempo já que aconteceu, a minha experiência sobre vaginismo. Eu vou tentar lembrar de algumas coisas, porque já tem 4 anos que me aconteceu isso, gente. Para quem não sabe, vaginismo, eu também não conhecia, não sabia o que que era. E eu vou contar para vocês como eu descobri, o que que aconteceu e tal. Eu nasci na igreja e tenho meus princípios bíblicos, e a gente também sabe o que é certo, o que é errado. Então, eu nasci na igreja, cresci na igreja, casei na igreja, casei virgem, meu esposo foi meu primeiro parceiro, meu primeiro, né, na intimidade e tudo. Ele também, ele para comigo e eu para com ele. E a gente sempre foi uma pessoa muito reservada na minha casa. Minha mãe nunca falou muita coisa sobre intimidade. E quando eu casei, né, eu tinha uma noção, claro, que a primeira vez era uma doloroso, que poderia sangrar. Tem gente que sim, tem gente que não. Então, na minha cabeça, sempre que eu me reservei meu corpo para isso, mas não pensava, né, nessa possibilidade. Então, por muito tempo eu me travei, né, tentando suportar ao máximo, porque a gente que está na igreja, a gente sabe que a gente tem que se sujeitar a Deus, né, e resistir à nossa própria carne, mas chega um momento que você fica ali, né, se você dá lugar para sua carne, você acaba não conseguindo vencer aquele propósito que está dentro do nosso coração, que é casar na igreja, de noiva, tal. Então, por mais que viesse a tentação, eu estava sempre ali resistindo. Então, a gente trava, o corpo da gente acaba travando. Então, quando chegou no, na lua de mel, pós-casamento, né? Que foi até na minha casa mesmo, não saí, eu não viajei. Então, era para ser uma coisa mais tranquila. Mas chegou na hora, gente, e não aconteceu, né? Às vezes nem acontece sempre na primeira vez, no primeiro dia. E não aconteceu. Eu senti muita dor, não consegui nada, não aconteceu nada, tá? No outro dia também nada. E uma coisa, eu comecei a sangrar muito na tentativa, eu comecei a sangrar bastante, sabe? Uma coisa assim estranha, uma coisa super desconfortável. E eu falei assim, gente, isso daqui que é perder. Não, não, pelo amor de Deus. Isso daqui que é perder a virgindade, gente, pelo amor de Deus, dói demais, que é isso? E, desculpa a minha mão balançando aqui, porque o celular tá na mão, não tenho um lugar pra poder ficar erguendo ele. E se também eu não olhar pra câmera, é falta de costume. E as minhas irmãs, minhas amigas, sempre perguntando: e aí, Thaís, como que tá sendo a lua de mel? Todo mundo fica te zoando porque sabe que você guardou pra esse momento, né? E fica ali querendo saber algumas coisas. E minhas irmãs sempre foram minhas amigas, né? A minha mãe. E ficava perguntando, né? E eu tinha que cortar a volta porque eu não queria contar do assunto, né? Que não tava dando certo. E eu tava me segurando. Gente, passou uma semana de casado e nada de eu conseguir. Nada, nada, nada. Eu já tava ficando tipo assim, sabe? Aquela pessoa assim, gente, eu casei pra isso? Será que eu casei, gente? Mil coisas passavam na minha mente, gente. Sério, mil coisas passavam na minha mente. E eu decepcionada, eu chorava, chorava por. Gente, será que é isso? Tipo assim, na minha cabeça, que é isso? E eu sangrava, tanto é que meu colchão ficou tem até hoje uma marca de sangue, sangrava muito, não, sabe? E não era tensão. Eu não sei te falar o que que era, gente, eu não sei, não sei. Comecei a pesquisar, tudo a gente vai lá no Google e começa a pesquisar, né? Que será que é isso? Será que dói demais, tal? E eu comecei a pesquisar na internet, gente, é muito além do que perder a virgindade. Era um problema realmente, era uma dificuldade fisiológica, era algo da mente, psicológico também. E a doença se tratava sobre vaginismo. E eu fui procurar aqui saber o que é. É um movimento involuntário do órgão
né, dos músculos da vagina e eu não conseguia, né? Essa doença não deixa você, não consegue ter penetração, porque na hora o músculo ele trava e não passa nada, não passa nada. Então eu ficava ali tentando e aquilo ia me machucando e doía, entendeu? Eu falei, Jesus, eu casei agora, meu Deus, agora eu já casei, agora já era. Então, gente, eu fui ver se tinha tratamento. E o tratamento era com uma sexóloga, né? Fisioterapia pélvica, que é para tratar essa área. Só que eu pesquisei na internet, o médico mais próximo era em Belo Horizonte. E eu moro na zona da mata, então é longe demais. E pesquisando mais a fundo, eu achei uma em Juiz de Fora, Minas Gerais, que é também na zona da mata. Não é muito pertinho, mas eu falei assim, ó, vou marcar uma consulta online, né? Vou marcar uma consulta aqui e vou ir na consulta. A minha vantagem é que eu tenho tias que moram lá, né? Tenho parente que mora lá, que é bem longinho. E eu pedi, ela não sabia dessa história. E eu acabei contando para minhas irmãs, acabei contando com a minha mãe, contando para minha mãe, gente, porque passou mais de 10 dias e nada de eu conseguir ter uma vida ativa, né? Mais de 10 dias eu tava casada. E eu chorando muito, conversando muito com Deus, eu não tava entendendo por que aquilo estava acontecendo comigo. E eu fui, marquei no dia. Fui, tava um toró de chuva, gente, passei um perrengue, eu e minha tia molhamos tudo. Ela foi comigo no consultório e eu expliquei pra ela o que tava acontecendo. Ela morreu de rir de mim, porque Thais, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Nunca ouvi falar, realmente. Eu falei, tia, nem eu sabia que isso existia, mas acabou acontecendo comigo. Fui no consultório, a doutora, o nome dela é doutora Gisele, que é fisioterapeuta pélvica, sexóloga também, trata dessa área. Eu até sigo ela, achei recentemente agora um Instagram dela e eu tô seguindo ela. E eu achei que eu nunca na minha vida ia procurar um profissional dessa área, nunca sabia dessa enfermidade. E cheguei lá, ela conversou comigo que isso pode causar por às vezes trauma na infância, quando a criança é abusada, molestada, aí aquele trauma fica na mente, quando a pessoa já foi estrupada, aí a pessoa tem receio, sabe? Mas comigo eu não tinha tido isso, acho que foi por causa daquela pressão realmente que eu me guardei, namorei, né, uns 3 anos e pouco, e me guardei, sabe? Então eu acho que isso criou algo psicológico em mim que eu continuava, eu casei, tava liberada, mas continuava presa dentro de mim, sabe? E eu não conseguia. Então ela me passou um kit, que era a fisioterapia, tipo assim, eu tinha que fazer em casa. É um kit, gente, de uns órgão genital masculino de silicone. Então eu tinha que fazer esses exercícios em casa. Isso, gente, eu já tava mais de 15 dias casada. Mais de 15 dias casada. E ela falou assim, olha, você tem que comprar esse kit. Ela até me deu, né? Vem uns 5 aparelhos. Começa do pequeno para você ir evoluindo no nível. Então começa uns fininho, pequeno e vai aumentando até chegar a um tamanho maior, um tamanho normal. Gente, é até um tabu falar isso aqui, mas foi a minha experiência. Se vocês quiserem, eu até mostro pra vocês. Eu tenho ali até hoje os órgãos genital masculino de silicone ali guardado até hoje. Ai, então, o que ela falou? Olha, aí eu deitei, né? E ela fez tipo um toque, né? Um toque que um ginecologista dá na gente. E ela deu um toque e começou a fazer umas massagens lá dentro. Não sei como é que ela conseguiu chuchar o dedo dela, mas ela conseguiu. Até então eu tava virgem ainda, né? Aí ela começou a fazer ali umas massagens, tirar umas tensão. Eu não sei como é que fala, gente. É ela profissional. Então ela começou a ver uns, né? Ela viu o nível tal e falou comigo, olha, o seu nível não é um dos piores, porque tem paciente que chega aqui que tem que ser com cotonete.
para fazer alguns movimentos, tem que fazer cotonete. Então não passa nada. Então seu nervo não é tão grave assim. E você faz tira um tempo na sua casa e faz os movimentos. Faz os movimentos, né? Começa com o pequeno, aí você vê que tá fácil, você vai pro outro. E sempre você usa lubrificante neles, né? Pra não doer. Então ela me passou um lubrificante, me passou eles. Gente, eu cheguei em casa com aquilo. Eu falei assim, meu Deus, agora começou, agora já era. Tá. E também, gente, durante esse intervalo, eu tentava com meu esposo, mas eu não conseguia. Não conseguia. Então, gente, eu tava tentando, como eu dizia aqui, tive que interromper. Eu tava tentando com meu esposo, mas nada. Cada dia era outra decepção, gente. Não conseguia. E aí eu comecei a fazer. E também muita oração, muita fé em Deus, que aquilo ali ia passar. Que aquela prova ia passar na minha vida. Uma coisa absurda na minha mente. Não tinha cabimento. E eu comecei a fazer os exercícios. Aí, gente, eu comecei a fazer os exercícios em casa, mas com meu marido não tava rolando, entendeu? Porque eu ainda não tinha trocado os níveis assim, o jeito que precisava, né? Ai, ai, ai. Gente, eu sei que deu 30 dias. 30 dias. Tava fazendo um mês de casado. Era o dia de comemorar, dia de falar, né? E o que aconteceu? Fui dar uma chance, fui dar uma oportunidade, né? Vai que eu já tava fazendo os movimentos, os exercícios e já tava conseguindo um pouco maiores. E a gente chegou aqui. Que bom que ele não entende do assunto, né, gente? Mas, o que aconteceu? Ai, gente, deixa eu lembrar. 30 dias, isso mesmo. 30 dias, um mês de casado. Eu fui dar uma oportunidade, uma chance e tal. Gente, depois de tanto choro, gente, não, eu tô aqui contando pra vocês um pouco até constrangida, mas eu chorei muito nesses 30 dias. Eu chorei muito, eu fiz, Senhor, que propósito que tem isso? Eu nunca vi isso na minha vida, né? Eu não sabia que doía tanto e tal, mas não era só o simples fato da virgindade, era vaginismo, gente. Era uma encontração voluntária e toda vez travava, não adiantava preliminar, não adiantava lubrificante, não adiantava nada, realmente era alguma coisa psicológica, precisava de um tratamento físico e eu comecei a fazer esse tratamento, entendeu, gente? Aí eu ia marcar a próxima consulta com a mulher, que tem pessoas que fazem tratamento, gente, 4, 5, 6 meses, anos. Ela mesmo falou que tem paciente de anos que até hoje não consegue ter relação com o parceiro. Eu ficava assim, meu Deus, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo isso vai durar? Era uma decepção. O que aconteceu? Quando tava dando um mês, eu dei a oportunidade, né, eu, meu marido e tal. E, gente, por incrível que pareça, aconteceu. Aconteceu, sabe, né? Escorregou. Ai, gente, eu glorifiquei, eu fiz igual aquele mesmo, gente, da mulher, assim. Você glorifica na hora que você namora, você agradece a Deus. Gente, eu glorifiquei. É pra dar glória de pé, gente. Gente, nossa, eu fiquei feliz, muito feliz, não sangrou. Todas as vezes que eu tentava, sangrava e doía muito. Eu falei assim, para, não vai dar, não vai dar. Acabava clima, acabava, chorava e não acontecia nada. E quando deu 30 dias, gente, foram 30 dias de teste, de sofrimento, de... Olha, tem coisa mais fofa, gente. Foram 30 dias de sofrimento. Eu contando que vocês não imaginam, mas foram... Entendeu? Foi prova. Foi prova. E aconteceu. Aconteceu, gente. E aí eu perdi a virgindade. Eu acho que eu já tinha até perdido, né? No sangue. Com certeza já tinha perdido, mas a relação assim não tinha acontecido. E em 30 dias, gente, quando deu um mês de casado. Um mês de casado certinho. Parecia que foi até um presente, assim. Aconteceu. E isso é verdade verdadeira, gente. Porque a minha família depois, né? Algumas pessoas ficaram sabendo, mas a minha mãe e minhas irmãs, né? Depois de uma semana,
que eu tava com esse problema, elas ficaram sabendo, porque elas começaram a perguntar. Eu tive, gente, não tá acontecendo, não tá acontecendo. E comecei a ficar preocupada, chorosa, né? E graças a Deus, primeiramente Deus, depois ele que me iluminou ir nessa consulta com essa doutora. Então, para quem tem dificuldade, gente, na hora da relação, você sente dor, isso não é normal. Sentir dor não é normal. Por mais que você consiga fazer, mas você sinta um desconforto, não é normal. Não é normal. A relação, ela não pode te trazer dor nenhuma. Pode ser alguma bactéria ou até mesmo um grau de vaginismo menor, mas pode ser também. Mas procura um profissional. Gente, me ajudou muito não sentir dor nenhuma. Foi assim, na hora que aconteceu, eu, sabe, tava perdendo. Eu tava perdendo esse tempo todo, gente. Eu tava perdendo, achando que era uma coisa horrível, achando que sexo era horrível, achando que era horrível. Horrível, horrível. Mas depois que aconteceu, graças a Deus, que deu tudo certo e pra glória de Deus, né? Então você que também tá sentindo dor, algum desconforto, essa foi a minha experiência, eu tive essa experiência. Eu tive essa experiência com o vaginismo, espero que tenha ajudado vocês. Procura uma profissional, se chama sexóloga e fisioterapeuta pélvica, que trata essa área, gente. Ela faz uma massagem ali, ela tem os equipamentos, te passa para vender o kit, né? E você tem que insistir, não desistir, que uma hora vai, tá? E essa, gente, foi a minha experiência. Então, não fica me zoando, porque realmente isso acontece, isso tem. E se você sente algum desconforto, e eu quero até contar um testemunho aqui, para quem sentia dor na relação, depois eu consegui, graças a Deus, e ainda tive 2 partos normal. Então, se você estiver querendo também ter parto normal, essa profissional te ajuda também, porque ela tem os exercícios, muitas coisas, gente. Então, se você sente, procura um profissional. Não fica aí sofrendo, achando que sexo é ruim, que é uma opressão, que você só faz obrigada porque seu marido tá querendo. Não, faça porque é bom, é bom. E se você sente um desconforto, porque isso é dávida de dinheiro. Não vem ser hipócrita, falar, olha o que essa pessoa tá falando, que ela tá, olha, nem parece que é da igreja. Não, isso foi a dádiva que Deus deu pra gente, entendeu? E a palavra do Senhor nos diz que a porção do homem é gozar com a mulher da tua mocidade. É se alegrar com a mulher da sua mocidade, gente. Então, você tá esperando em Deus, achou o seu parceiro, Deus, né, abençoou. Espera o casamento. Espera o casamento. Mas pode acontecer algumas coisas, mas confie em Deus que vai dar tudo certo. Amém? Então, deixa aqui a minha experiência com o vaginismo, que realmente existe, aconteceu comigo, a sua experiência própria, mas Deus me honrou, ainda me deu 2 sim, a outra está dormindo, para honrar a glória do Senhor Jesus. Não sinto dor nenhuma. E se sentir, pode ficar sabendo que é alguma infecção urinária, alguma coisa, procura um médico, fazer um exame, né? Então, beijo, a paz do Senhor, fiquem todos com Deus. Tchau!